o Marian, Paulina do Amanhecer. O presidente era o mestre Inácio. Era um adjunto que tinha muito conhecimento, era um adjunto que tinha muita firmeza no seu comando e foi um homem que foi desbravador. Ele presidiu no Nordeste 14 tempos, em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, aqui no Ceará e em Piauí, né, Teresina. O adjunto Mariano Mestre Inácio era um guerreiro, era um homem bravo, muito certinho, as coisas com ele tinha que caminhar certinho, muito exigente, entendeu? Mestre Inácio era um homem que quando via você cometer um erro, ele ia lá e chamava atenção. Ele dizia mais o seguinte: eu tenho que chamar agora a atenção porque depois eu esqueço. Ele era um homem idoso, né? Depois eu esqueço. Mas sempre para o quê? Para orientar, para que você pudesse fazer as coisas corretamente. Era um homem muito bravo, não tinha medo de nada. Era um homem desafiador. Um homem que saiu por esse Nordeste todo para fundar esses templos no Nordeste. Então, praticamente todo o Nordeste existe e o Mestre Inácio chegou primeiro. Foi ele que deu o pontapé. Foi ele que começou. Então, um homem que tinha um conhecimento muito grande, era um homem que tinha uma mediunidade aguçada, tá entendendo? E é um homem que tinha apesar de ser uma pessoa muito exigente, ele tem um coração do tamanho do mundo. Ele podia brigar com você agora, brigar assim, mas em segundos, se você precisasse dele, ele parava o tempo para poder ajudar você. O Mestre Inácio era assim, não tinha medo de nada. E era um homem que, o nosso ditado é, não tinha papa na língua. Ele brigava com tia Neiva. Ele achava que a tia não estava certa, ele ia discutir, brigava com tia Neiva. Tinha um profundo respeito por ela, mas era um homem que não ficava calado porque existia uma hierarquia. Ele falava, né? Tanto é que quando ainda no começo, que não é atualmente no local que nós estamos, era numa casa lá no bairro chamado Carmo. Começou nessa casa. O presidente não era Mestre Inácio, houve uma situação lá no templo e a tia Neiva mandou uma carta para lá pedindo para fechar o templo. Mestre Inácio na época era paciente. Quem fazia parte da doutrina era sua esposa e parece que mais um filho. Então, quando essa casa chegou lá, que ele pedindo para fechar o templo, que ele soube dessa carta, ele disse: isso não existe. Como é que uma clarividente manda fechar um templo por carta? Por que ela não veio aqui fechar esse templo? Eu vou lá em Brasília falar com essa mulher. Ele não conhecia a tia Neiva. Aí pegou um avião, foi para Brasília, para Maltina, e chegou lá para falar com a tia Neiva. Aí, ó, tem um senhor assim, para falar com a senhora. Ele entrou. Quando ela entrou, ele disse para ela: como é que a senhora, uma clarividente, pode fechar um templo na carta? Com carta. Por que a senhora não foi lá fechar esse templo? Aí ela parou, olhou para ele e fez assim: eu reabro, se você for o presidente. Esse eu sou paciente. Eu reabro se você for o presidente. Aí foi quando ele assumiu o templo e foi ser presidente. E a partir daí, eu fui presidente de 14 dias. Mas claro, quando fazia a sua eleição, eu, presidente, Paulina do Amanhecer, Itigipió, Recife, Jaboatão, Recife, 14 tempos eu demitia. Então, os dois adjuntos que tinha mais tempo era ele e o mestre Donato, Oliban. E no final da vida dele, ele teve um problema na perna, ele foi inaugurar um templo de João Pessoa. Primeiro ele foi imantar o terreno que foi comprado e ele pisou num caco de telha e cortou o pé dele. Depois disso, pegou uma ferida e morreu e não ficou bom essa ferida. E tinha dia que tinha que colocar morfina por causa da dor. A dor era intensa. Mas Mestre Inácio, mesmo com o pé enfaixado com dor, ele atendia lá 10, 12 pacientes. O paciente ia falar com ele, ele ia passar lá 10 pacientes, ele conversava com os pacientes, com os médios, fazia trabalho especial, marcava. Então ele nunca foi de se negar a nada. Sempre esteve presente. Mãe ternura, Pai bendito.